A fé move milhões de pessoas ao redor do mundo. Ela orienta vidas, constrói culturas e define tradições. Mas até onde vai a liberdade religiosa quando ela entra em conflito com a vida de outros seres? Quando a fé exige sacrifício, quem deve ser protegido? Fé ou crueldade? O sacrifício de animais é uma prática ancestral que remonta às primeiras formas de organização social e religiosa da humanidade, presente em diversas culturas ao redor do mundo. Ela era compreendida como um meio de estabelecer uma conexão direta com o sagrado, funcionando como forma de expressar devoção, gratidão, arrependimento ou de buscar proteção e intervenção divina. Além de seu caráter religioso, o sacrifício animal também desempenha funções sociais e culturais. Com o passar do tempo, mudanças filosóficas, éticas e religiosas levaram muitas tradições a reentregar ou substituir esses rituais por práticas simbólicas, como orações, jejuns e oferendas não violentas. No entanto, em algumas religiões, o sacrifício permaneceu como um elemento importante na prática da fé, preservando assim significados espirituais e identitários. Nos rituais religiosos que envolvem sacrifício, os animais utilizados são, em geral, aqueles que também fazem parte da alimentação humana. Entre eles estão aves, como galinhas, além de cabritos e bodes, e, em alguns casos específicos, bovinos. A escolha do animal não acontece de forma aleatória, mas segue critérios religiosos, como o tipo de ritual e a divindade envolvida. Em muitas tradições, cada animal possui um significado simbólico, o que reforça o caráter espiritual da prática. Além disso, é importante destacar que, na maioria dos casos, a carne desses animais é consumida pela própria comunidade. Atualmente, o sacrifício de animais está presente em algumas religiões ao redor do mundo. No Brasil, essa prática é mais comum entre religiões de matriz africana, como o candomblé, por exemplo. Nesse contexto, o ritual não é visto como violência, mas como um ato sagrado, que representa aproximação e comunicação com as divindades. O sangue do animal é entendido como uma energia vital, enquanto a carne geralmente é preparada e compartilhada entre os participantes. Dessa forma, o ritual também cumpre uma função social e espiritual. Bom, na minha casa o ritual começa na compra do animal. A gente idealiza o que vai ser feito, né, a função daquele animal, e aí a gente faz a compra do animal. A gente vai na feira e compra, né? E aí a gente escolhe qual vai ser, né? De acordo com a necessidade. E aí o animal, ele é rezado, ele é limpo, ele toma banho. Aí a gente reza o animal, né, ali com os fundamentos da religião. E aí ocorre a imolação, rápida e precisa. E aí depois o animal, ele serve como alimento pra gente, né, pra comunidade que esteja ali. Sejam pessoas que visitem o terreiro ou o próprio terreiro em si, os irmãos, os filhos, enfim. Então aquele animal ele não é descartado, nenhuma parte dele. Tudo é alimento. Então, desde o início até o fim do ritual, o animal ele é respeitado, claro, porque não tem fundamento a gente machucar ou ferir o animal. Então, o animal é respeitado e, inclusive, é incorreto e é desrespeito aos nossos orixás desrespeitar o animal, né? Bater, machucar. E quem faz isso, gente, pelo amor de Deus, está 100% desrespeitando o orixá e as entidades ali que vão se alimentar do sangue, né? Porque o sangue é a vitalidade. Então é por isso que ocorrem esses rituais de imolação. É o que a gente chama de egé, né? Na minha nação. Então o sangue ele traz vitalidade. Ele liga o mundo espiritual com o mundo carnal. O sangue é a união desses dois planos, né? Vamos dizer assim, dessas duas dimensões. Declaro aberta essa sessão plenária do Supremo Tribunal Federal do Brasil. No Brasil, a liberdade religiosa é um direito fundamental garantido pela Constituição. Ao mesmo tempo, a lei também protege os animais contra maus tratos. Quando esses dois direitos colidem, surge um dos debates mais delicados do direito contemporâneo. O sacrifício de animais em rituais religiosos é um tema que gera bastante debate na sociedade atual. Isso acontece porque envolve dois aspectos muito importantes: a liberdade religiosa e a proteção de animais. De um lado, líderes religiosos defendem que essa prática faz parte da tradição e da identidade cultural de suas crenças.
do outro. Existem grupos que questionam se essa prática pode ser considerada ética. Sem sombra de dúvidas, existe uma parcela de preconceito, principalmente nesses debates que envolvem a religião de matriz africana. Na verdade, como diz Gessé de Souza, o Brasil foi construído com bases racistas, né? O racismo construiu o Brasil. E até um livro que ele escreve sobre isso. Então, assim, o jurídico, o entendimento, a opinião pública, ela está permeada de preconceito racial, devido à construção histórica de colonização, de exploração. O negro sempre foi tido como escravo no Brasil. E a partir disso, historicamente, essa situação vai refletir nos dias atuais. Então esse debate sobre sacrifício de animais está diretamente relacionado ao preconceito racial. Eis o Cordeiro de Deus, o que tira o pecado do mundo. Abraão, pai do judaísmo, do cristianismo e do islamismo, quis sacrificar Isaac, seu filho. O Brasil é um estado laico, ou seja, não possui uma religião oficial e deve garantir a liberdade de crença e de culto para todos os cidadãos. Esse princípio está presente na Constituição Federal de 1988, especialmente no artigo 5º, inciso 6º, que assegura a liberdade religiosa, e no artigo 19, inciso 1º, que proíbe o Estado de estabelecer ou favorecer qualquer religião. A importância do Estado laico fica evidente quando há conflitos entre direitos constitucionais. Um exemplo é o debate entre a liberdade religiosa e a proteção dos direitos dos animais. Nesses casos, o papel do Estado não é escolher uma crença ou interferir em práticas religiosas por motivos religiosos, mas buscar um equilíbrio entre os direitos envolvidos, respeitando tanto a liberdade de culto quanto a proteção da fauna prevista na Constituição. A discussão sobre a laicidade do Estado não se limita ao ambiente religioso. Ela influencia diretamente a forma como o Poder Judiciário resolve conflitos entre direitos fundamentais, como ocorre no debate entre liberdade religiosa e proteção dos animais. Eu acho que essa pergunta responde à primeira pergunta, porque quando a gente para pensar referente ao consumo de carne bovina, a questão do abate de frangos, você observa que existe uma grande matança, um grande viés de maltratos aos animais, entre outras coisas. Porém, esse não vira o foco vira o sacrifício, que é em relação a essas atividades que eu relatei anteriormente, ínfimos. Então, assim, a questão da religiosidade é um ponto ínfimo em relação à produção de carne bovina, entre outras coisas. Então, o debate, será que realmente está vinculado à proteção dos animais? Então, eu acho que essa pergunta responde à próxima. É óbvio que o capitalismo, junto com o consumo de carne, entre outras coisas, mostra que o Brasil, por exemplo, é um país que não leva tão a sério essa questão da proteção de maus tratos ou de coisas vinculadas aos animais. A Constituição Federal garante a liberdade de crença e o livre exercício dos cultos religiosos. Por outro lado, a legislação brasileira criminaliza práticas de maus tratos contra animais. Mas o sacrifício religioso se enquadra como crime? Na prática, como se prova judicialmente que um ritual religioso ultrapassou o limite da legalidade e configurou maus tratos? Isso. O primeiro ponto é entender que a questão da utilização de animais em rituais religiosos é considerado constitucional. Existe uma decisão do STF de 2019 que torna isso constitucional. Qual é a linha tênue aí? É o sofrimento do animal. Então, assim, a religião que praticar a questão do sacrifício do animal, ela tem que praticar dentro dos requisitos previstos na lei. E um dos requisitos é a ausência de sofrimento.
Então, o animal que tiver ali que ser retirado da vida dele, ele não pode sofrer sofrimento ou estar em uma situação ali danosa, de constrangimento. Então, essa é a margem do limite legal. O animal não pode sofrer com o ritual. Ele teria que ter uma morte rápida, né? Voltada, com a finalidade religiosa. Diante disso, surge um questionamento importante. Como equilibrar o direito à liberdade religiosa com a necessidade de proteger os animais? É a partir dessa questão que buscamos ouvir diferentes pontos de vista ao longo deste documentário. Qual mensagem você gostaria de transmitir a respeito da coexistência pacífica entre liberdade religiosa e o direito dos animais? É preciso que a gente consiga, caminhar juridicamente, respeitando a lei, que também é algo fundamental para a harmonia social, e também respeite a liberdade religiosa, para que as pessoas possam cultuar, se conectar. A religião é algo, eu costumo dizer, individual, cada um se liga de uma forma, e isso precisa ser respeitado. Infelizmente, o que a gente observa é que a sociedade, devido a uma construção histórica, foi direcionada a criminalizar certas religiões, principalmente a religião de matriz africana, devido ao racismo que permeia todos os nossos pensamentos, todos os nossos comportamentos, no judiciário, entre outras coisas. Então, o ideal é que a gente gere uma consciência referente a o que é o sacrifício aos animais, o que são as religiões, como isso acontece em relação ao respeito que existe aos animais, e que o STF já determinou que é legítimo. Então a gente precisa purificar essa informação e nos comportar de acordo com o que prevê a lei, respeitando sempre a dignidade religiosa de cada indivíduo. Então, meu conselho para quem associa minha fé à crueldade é que estude. Existe um autor que se chama Reginaldo Prandi, ele escreveu alguns livros relacionados à religião. Ele é um sociólogo brasileiro e não só ele, como Jorge Amado também, escreveu alguns livros da religião, todo mundo conhece Jorge Amado. E vários outros autores que, se você der um Google, você encontra livros, pesquisas e até mesmo inteligências artificiais explicam para você o que acontece, como vem, o porquê aquilo acontece. Então, estudo, conhecimento, acesso. A gente está vivendo a era da informação. Não tenho porquê associar a minha fé às práticas religiosas que eu pratico dentro da minha religião à crueldade a partir do momento em que você não tem ensino. O que falta nas pessoas é conhecimento, porque eu nunca associei nenhuma prática religiosa dentro do cristianismo à crueldade. A partir do momento em que eu estudei o cristianismo. Sou candomblessista, porém eu tenho conhecimento de diversas religiões porque eu estudo. Porque antes de falar, eu preciso estudar. Antes de te associar ao mal, eu preciso entender o porquê aquilo acontece, para depois eu poder tirar minhas conclusões. Então, vamos ter conhecimento, vamos estudar. Então, aqui está a minha sugestão, de autor para vocês, que é o Reginaldo Prandi. Então, nunca deixemos de estudar, porque o estudo ele vai te abrir portas, oportunidades e, principalmente, evitar preconceitos sobre religiões, sobre pessoas e sobre diversas coisas. Não há nada melhor do que a gente saber do que a gente está falando. Então, é isso. É preciso saber